Oi, gente! Aqui é a Ana. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre a nossa coluna vertebral e das vértebras que a compõem, tanto para a gente entender essa estrutura anatômica e por que ela é tão importante para a sustentação e proteção no nosso corpo humano. A gente vai aprender aqui hoje sobre a estrutura das vértebras, que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, e eu também trouxe algumas dicas para vocês conseguirem memorizar e entender melhor esse assunto. A nossa coluna possui 33 vértebras. Dessas 33, apenas 25 possuem movimento significativo, que são as vértebras cervicais, as torácicas, as lombares e a primeira vértebra sacral. As outras 8 que nós temos, elas estão fundidas e elas não possuem esse movimento em comparação com as outras 25. À medida que a gente vai descendo na nossa coluna vertebral, a gente pode reparar que as vértebras elas vão ficando mais espessas. E isso explica porque elas têm essa demanda de aguentar a maior quantidade de peso do nosso corpo. Então, se você for comparar a estrutura de uma vértebra cervical com uma vértebra lombar, elas vão ser muito diferentes anatomicamente. Entre as vértebras, a gente possui esse disco intervertebral, que é esse disco elástico que a gente tem aqui. Eu não sei se está muito bem nítido aqui para vocês. É essa parte mais elástica que a gente tem aqui entre as vértebras, e eles são essenciais para absorver o impacto e garantir essa flexibilidade das vértebras. Eu vou começar falando para vocês das 7 primeiras vértebras do nosso corpo, que são as vértebras cervicais. As vértebras cervicais, elas vão ter essa estrutura aqui bem menorzinha do que as outras. A gente percebe que essa parte aqui do processo espinhoso, ele é bem sutil, ele é bem delicado, o corpo vertebral já é menor. E uma coisa interessante é que a primeira vértebra cervical do nosso corpo, ela é chamada de Atlas. E ela tem uma estrutura extremamente única, justamente porque a função dela é apoiar na base do crânio. Então ela está bem aqui assim na base. E ela vai ter essa estrutura aqui, diferente das outras vértebras cervicais. Falando agora das vértebras torácicas, nós temos 12 vértebras torácicas no nosso corpo e elas possuem uma anatomia muito característica, justamente porque elas possuem o processo espinhoso muito mais alongado e pontiagudo do que se você for comparar com uma vértebra cervical. Aqui o processo espinhoso é muito mais sutil e da vértebra torácica é um processo espinhoso mais alongado. Elas têm uma diferença porque elas têm aqui na lateral as fóveas costais, que são os espaços que tem para inserção das costelas. Aqui, ó, não sei se dá para reparar bem, mas a gente tem os espaços aqui da inserção das costelas. E elas são bem características justamente por esse processo espinhoso mais longo, mais alongado. Agora falando das vértebras lombares, a gente pode observar aqui que elas possuem um corpo vertebral muito maior e mais espesso em comparação com uma vértebra torácica. Ele é bem maior do que os outros. E ela possui um processo espinhoso arredondado, que é completamente diferente da vértebra torácica, que era bem mais pontiagudo. Elas são maiores e mais robustas justamente para aguentar a demanda e o peso que o nosso corpo exige. Então elas precisam ser maiores para poder sustentar mesmo e aguentar esse peso. Falando agora das 5 vértebras sacrais, elas estão todas fundidas, formando um osso triangular que a gente conhece como o sacro. Ele tem esse formato e essas vértebras sacrais, elas são relativamente menores do que as vértebras lombares. Se a gente for comparar, realmente a vértebra lombar ela é mais espessa. E isso justamente porque a gente não tem mais aqui no sacro a mesma demanda de sustentação que a gente tem na nossa lombar. Por isso que as vértebras são relativamente menores. Aqui eu trouxe também uma peça real da nossa coluna vertebral. Não está com a presença de todas as vértebras aqui, mas a gente já consegue analisar bem como que elas se completam e elas vão aumentando gradualmente. Aqui a gente observa pelos processos espinhosos. Existem várias formas de a gente poder decorar a ordem e a quantidade de vértebras do nosso corpo, mas a mais fácil e a mais famosa é a gente relacionar essa quantidade com as nossas refeições.
Vocês lembram 7 horas, meio-dia ou 12 horas, que vai ficar melhor, e 5 horas da tarde. 7 horas você toma café, meio-dia ou 12 horas você almoça e 5 horas da tarde você toma café da tarde. E aí você lembra que você tem 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas e 5 vértebras lombares. Essa maneira aqui de relacionar com as refeições é a mais fácil e a mais didática que a gente tem para poder aprender. Uma das patologias mais comuns quando a gente fala de coluna vertebral é a hérnia de disco. A hérnia de disco, ela é basicamente uma inflamação que acontece no disco intervertebral, seja por excesso de impacto, excesso de peso, pode ter vários motivos diferentes que pode acontecer essa herniação. Para contextualizar melhor, a gente tem aqui entre as vértebras, a gente tem essa camada elástica, que é chamada de disco intervertebral. Esse disco intervertebral, a parte mais externa, que é essas aqui que vocês estão observando, é chamada de anel fibroso. Por dentro desse anel fibroso, a parte mais interna, que não dá para ser observada aqui, a gente tem um núcleo pulposo. E é como se esse anel fibroso ele envolvesse esse núcleo. Quando ocorre a herniação, a gente tem esse extravasamento do núcleo pulposo e ele rompe esse anel fibroso, expandindo para a parte posterior da nossa coluna. Esse pontinho vermelho aqui, ó, bem pequeno, é uma hérnia. É uma demonstração de uma hérnia de disco. Quando ocorre a hérnia de disco, que tem esse extravasamento ele pode comprimir a nossa medula espinhal, causando a dor característica da hérnia de disco. Muito obrigada por ter assistido até aqui, e se você gosta de conteúdo sobre anatomia, você pode seguir a gente para não perder nenhuma novidade. Beijos e até a próxima!